Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Saia de cena, deixe Deus fazê-lo. Nós lemos no Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, os versículos 34 e 35. O profeta de Deus para esta era, na mensagem: quando seus olhos se abriram, eles o conheceram. No parágrafo 33 a seguir, Deus em Gênesis, e então, antes da fundação do mundo, Ele repartiu aquilo e falou aquilo e disse o que aconteceria desde o princípio até o fim. Sempre as igrejas pegam isso todas receosas e elas saem fora, e o homem tem que injetar o que eles creem sobre aquilo. E este aqui diz: bem, eu creio um pouco diferente disso,
e ele faz para si alguma coisa, e este outro tem que fazer alguma coisa. Cada um tem uma torre, cidade ou alguma coisa que tem para construir, sempre tentando adicionar algo ou fazer algo e dizer que nós fizemos isto. Esta é a maneira pela qual vocês ficam confusos. Saia de cena, deixe Deus fazê-lo. Vem, aqui está a sua palavra, o que ele disse que faria. Cada era, ele envia um profeta lá, com unção. A palavra do Senhor vem ao profeta, sempre para vindicá-la na era. Quando João Batista surgiu em cena, ele era um profeta para aquele tempo. Ele era a luz da era, porque o profeta Malaquias falara de sua vinda. Eu enviarei meu mensageiro diante de minha face. Isaías, 712 anos antes daquilo, disse: voz do que clama no deserto, eis eu o que ele faria nos últimos dias. Endireitai a vereda no deserto. E todas estas coisas que foram profetizadas dele, quando ele surgiu em cena, ele era o profeta para manifestar aquela promessa. Jesus é a palavra, e a palavra sempre vem ao profeta. E recordem, quando este profeta estava profetizando, endireitando a vereda, e então, quando a palavra estava na terra, a palavra caminhou para a água e veio ao profeta. Amém. Quão perfeito! A palavra vem ao profeta, e ele era a palavra, pois no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós ouvimos. Não admira que ele dissesse: assim nos convém cumprir toda a justiça. A palavra veio ao profeta na água para cumprir toda a justiça. E nós descobrimos então que ele se revelou a Cleófas, e seu amigo aqui é desconhecido por nome, o outro indivíduo, mas era Cleófas, nós sabemos, e ele se revelou a eles pela Escritura. Notem como ele disse, notem, eles chamaram-no um profeta. Não sabeis estas coisas? Jesus de Nazaré, um profeta a quem Deus se manifestou, vem, o qual diante de todas as pessoas, e assim por diante, ele era chamado um profeta. Então, se eles tivessem reconhecido aquele sobre quem falavam ser um profeta, seria provável que eles tivessem visto aquele mesmo profeta pegando a palavra novamente e começando a revelá-la, o qual ele era a palavra, e estava revelando-se pela boca
a palavra que dele estava escrita. E ele começou, e ele iniciou por Moisés, e explicou-lhes tudo o que os profetas haviam dito sobre ele. Oh, que coisa! Como ele fez aquilo, conhecido para aquela época, nércios, tardos de coração, sabendo que Moisés e todos os profetas disseram que o Cristo deveria padecer e entrar em sua glória. Vem, e para aquela era isso que devia acontecer. Não sabeis que ele devia fazer isso? Vem, revelando a palavra dele escrita. Esta é a maneira como Cristo sempre faz. Deus nunca muda seu programa. A maneira como ele faz a primeira vez é a maneira como ele faz cada vez. Ele tomou uma decisão no jardim do Éden, quando o homem estava perdido, de salvá-lo pelo sangue derramado. E é o único lugar onde ele sempre se encontraria com o homem. Desde então, esse é o único lugar onde ele sempre tem se encontrado com um homem. É debaixo do sangue derramado. Nós temos tentado educá-los, nós temos construído torres, nós temos construído cidades, nós temos construído tudo mais, tentando ajudar as pessoas. Nós temos tentado tomar educação e uni-los, tentado tomar poder militar e uni-los. Temos tentado denominações para uni-los. Tudo isso tem falhado. Deus tem um lugar e é debaixo do sangue. Essa é a única maneira. Debaixo do sangue ele se encontrará com o homem, e eles são irmãos nascidos do sangue. Eu espero não estar atordoando vocês aí com isto, mas soa como se houvesse uma reverberação. Se estiver, vocês podem se ouvir bem? Se puderem, levante suas mãos. Muito bem. Agora sim, eu sei que vocês estão recebendo isto. Vocês precisam. Agora notem, quando ele disse, eles ainda falharam em conhecê-lo pela palavra escrita. Pense nisso, quando ele veio e revelou-se pela palavra, e ainda assim eles falharam em ver. Se este não é um quadro de hoje, eu não sei o que é. Continua falhando quando as Escrituras dizem estas coisas. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e fogo e vapor de fumo, e assim por diante. E ainda assim eles não veem. Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Estariam comendo, bebendo, casando-se,
dando-se em casamento, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Todas estas coisas das quais eles têm falado, e a palavra pregada desde a plataforma, e ainda assim muitos que o amam não veem isso. Eles ainda andam tateando na escuridão, ainda assim eles falham em conhecê-lo pela palavra escrita. Eles estudam em seminários e saem fora e a interpretam erradamente e tudo, e trazem isso de volta e não sabem no mundo em que crer. Um diz para ela é dessa maneira e o outro diz que é daquela maneira, conforme a palavra escrita. Jesus nunca lhes disse para irem por todo o mundo e ensinarem. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Há muita diferença entre tentar ensinar alguma coisa e pregar alguma coisa. Pregar é tornar manifesto. Teria que fazer isto, demonstrar o poder do Espírito Santo. Estes sinais seguirão aos que crerem. É preciso o Espírito Santo para manifestar essa palavra. Se é a verdade, palavra, Deus manifestará isso. Se não é verdade, Deus não terá nada a ver com isso, porque Deus não se enreda com mentiras. Vocês sabem disso, porque Ele é Deus agora, mesmo agora. Eles alegavam que havia crido, e eles eram seus discípulos. Eles o amavam, criam nisso, e Ele estava ali com eles, interpretando a palavra, quem Ele era, e ainda assim eles não o sabiam. Pense nisso, eles não o sabiam, e Ele próprio estando ali, escrito na Escritura, e volta e pega a Escritura que fora escrita há centenas de anos a seu respeito, e dizendo como Ele deveria fazer, e todas estas coisas como essa, e voltam-se e dizem: não diga. Bem, o que você sabe, e Ele fazendo a conversão, e mesmo assim eles não reconheceram isso. Que quadro desse dia! Mesmo agora, eles alegam crer que Ele ressuscitou dos mortos, porém, quando Ele aparece para mostrar-se, eles ainda assim não creem. Vem, todavia eles alegam crer nisto. Oh, sim, nós cremos que Ele levantou-se ao terceiro dia. Deixo fazer algo para mostrar que Ele levantou-se ao terceiro dia. Oh, eu não creio nisso. Vem, aí está a mesma coisa. Notem, Ele disse: nércios e tardos de coração, para compreender a promessa da Escritura para esta era. Nércios disseram: oh, Ele partiu, eles o crucificaram, e nós entendemos que Ele levantou-se novamente, mas oh, esta é apenas uma história misteriosa que alguém disse. Não sabemos nada acerca disso. Oh, eu
estou lhe dizendo foi a coisa mais miserável. Ele disse: ó nércios e tardos de coração, para entender aquilo que a Escritura tem dito para esta era. Amém. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.